Vizinho vivia bloqueando minha entrada, então eu fui criativo. Você não vai acreditar no que meu vizinho fez comigo. Sério, o cara bloqueava minha garagem todo dia, como se fosse o dono do pedaço, me deixando preso, tendo que fazer umas manobras que mais pareciam um circo só pra sair de casa. E eu tentei de tudo, pedindo a boa, conversei, mandei mensagem educada, até que um dia eu explodi de vez. Quase perdi o emprego porque me atrasei pro trabalho por causa daquele maluco. E aí, num sábado de manhã, eu decidi que ia dar um troco que ele jamais ia esquecer. Foi épico, e eu tenho certeza que você vai querer ouvir cada detalhe dessa história maluca. Então, deixa eu te apresentar o Dave, o vizinho que virou o vilão da minha vida. O cara é desses que ama a própria caminhonete mais do que muita gente ama a própria família. Sério, parece até que ele jura que o carro é um ser vivo, daqueles que têm sentimentos e tudo. A caminhonete dele é enorme, barulhenta, dessas que chama atenção na rua, sabe? Não é só um carro, é quase uma extensão da personalidade dele, meio grande, imponente e completamente inconveniente. O Dave não é só fanático pela caminhonete, ele tem umas manias que fariam qualquer um pirar. Toda semana ele lava o carro com uma religiosidade digna de cerimônia. Sábado de manhã, pontualmente, ele aparece no quintal com balde, sabão, esponja e uma paciência absurda para deixar o carro brilhando. É quase um ritual sagrado. E eu, do meu lado, só fico observando esse espetáculo e pensando: cara, será que ele não tem mais o que fazer na vida? Mas o que realmente irrita é o jeito como ele estaciona. O Dave estaciona sempre do mesmo jeito, com a caminhonete invadindo um pouco a minha entrada de garagem, só o suficiente para me ferrar na hora de sair. E não é que o cara não percebe ou que não queira ajudar, não. O Dave é daqueles que acha que todo mundo tem que se adaptar ao espaço dele e pronto. Eu já tentei conversar, numa boa, várias vezes, pedindo para ele estacionar melhor. Mas a resposta sempre vinha naquele tom de: "Ah, não tem espaço do meu lado." Sendo que, para mim, a área ao lado da caminhonete estava livre, esperando ele só querer usar direito. E ele prometia mudar, todo envolado. "Vou arrumar um lugar melhor, da próxima semana eu paro de bloquear, é só uma semana, depois eu ajeito." Mas nada mudava, todo santo dia a mesma história. Ele parecia até curtir a situação, meio que me testando. E não pense que ele era só mal educado. O cara era daquele tipo imprevisível. Um dia parecia tranquilo, no outro mal-humorado, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar do pior pesadelo da vida dele. O pior de tudo foi quando eu comecei a atrasar para o trabalho por causa disso. Não uma ou duas vezes, mas várias. O chefe começou a me olhar torto, as broncas aumentaram e eu comecei a sentir que aquela situação estava tirando minha paz. Eu estava preso na minha própria casa, literalmente. E o Dave? O Dave continuava lá, feliz da vida toda manhã, cuidando do carro como se fosse o bem mais precioso do mundo, que, para ele, realmente era. Tudo parecia normal naquela sexta-feira. Eu acordei cedo, como de costume, ainda meio sonolento, com aquele cheiro meio azedo do café que eu faço quando eu tô com pressa. Você sabe, aquele que tem gosto de pressa mesmo. Me arrumei rapidinho, peguei as chaves do carro e me preparei para sair. Só que, quando fui colocar o pé na rua, dei de cara com o maior problema. A caminhonete do Dave estava exatamente na minha frente, bloqueando completamente a entrada da minha garagem. Não de novo, pensei, sentindo aquela frustração subindo devagarinho, como se fosse uma onda que só crescia. Tentei ligar para ele, nada. Bati na porta, ninguém respondeu. Respirei fundo, tentando não surtar, e comecei a planejar minha manobra digna de piloto de rally para conseguir tirar o carro dali. Foi um espetáculo. A cada tentativa, minha paciência diminuía e o espaço parecia menor. Tinha que virar, virar de novo, passar raspando o muro, quase arrancar a pintura da caminhonete dele de tão perto. O cheiro da grama recém-cortada misturava com o som irritante do meu motor tentando escapar daquele aperto. Eu estava atrasado para o trabalho e o relógio não perdoava. O chefe tinha começado a mandar mensagens e eu não podia simplesmente ignorar. Depois de quase 20 minutos de circo, consegui sair.
Mas já era tarde demais, o atraso estava garantido e a bronca seria inevitável. Voltei para casa naquela noite, cansado e frustrado, sentindo o peso daquela situação no peito. Fiquei pensando, não pode ser que eu vou continuar vivendo assim, preso na minha própria garagem por causa do Dave. Decidi que precisava fazer algo diferente, algo que ele realmente sentisse. Mas o que eu não sabia era que aquela decisão ia transformar um problema de garagem numa guerra digna de novela, com direito a planos mirabolantes, humilhações públicas e até um banho inesperado. E foi assim que comecei a planejar a maior vingança da minha vida. Sábado de manhã chegou como qualquer outro dia, só que eu tinha um plano na manga. Eu sabia que o Dave tinha aquela rotina sagrada de lavar a caminhonete todo sábado, com uma paciência que dava até inveja. Balde na mão, sabão espumando, cada canto do carro brilhando. Parecia um ritual quase religioso, uma cena que eu observava da minha janela com uma mistura de fascínio e um pouco de vontade de dar uma zoada. Então, esperei o momento certo. Quando ele começou a ensaboar o capô, pensei, é agora. Liguei o sistema de irrigação do meu quintal. E deixa eu te explicar, não era qualquer sistema. Os aspersores estavam posicionados estrategicamente para jogar água bem na frente da garagem dele, exatamente onde a caminhonete dele ficava estacionada. Uma obra-prima da engenharia da vingança. O Dave tentou tirar o sabão, mas a água não parava de jorrar. Cada tentativa dele era frustrada por uma nova rajada de aspersores que parecia ter vida própria. O pobre homem ficou todo molhado, e a caminhonete então parecia uma cascata ambulante. Eu não conseguia conter o riso, assistindo tudo da minha cozinha como se fosse um filme de comédia. Claro, o cara não ficou feliz. Na verdade, ele parecia perdido, olhando de um lado para o outro, tentando descobrir de onde vinha aquela chuva repentina. Quando ele finalmente percebeu, tentou correr para desligar o sistema, mas eu já tinha o controle remoto na mão, me divertindo com cada segundo daquela cena. Depois disso, finalmente, o Dave mudou a caminhonete para o lado dele da divisa, sem mais invasões. A minha garagem estava livre e eu senti uma mistura de alívio e triunfo. Era como se eu tivesse ganhado uma batalha pequena, mas importante. Mas calma, não foi só isso. O que parecia o fim de um capítulo era só o começo de uma novela cheia de altos e baixos. Porque, logo depois, comecei a perceber que o Dave não ia deixar barato. Ele ficou estranho, começando a espalhar histórias maldosas sobre mim no condomínio, falando que eu era o problema, que vivia espionando a vida dos outros. Foi aí que a coisa começou a ficar mais complexa. E não parou por aí. Eu percebi que durante a noite ele às vezes tentava bloquear minha garagem de novo, só que de um jeito mais sorrateiro, meio que querendo me pegar desprevenido. Eu decidi, então, investir em câmeras discretas na minha entrada, para ter provas do que estava acontecendo. A situação saiu do controle, e a guerra com o Dave virou um jogo sujo de um lado e do outro. Foi uma batalha que eu não esperava, cheia de estratégias, espionagem e um monte de momentos absurdos que pareciam coisa de filme. E aí que as coisas ficaram realmente tensas, e o verdadeiro confronto estava por vir. Depois daquele banho inesperado que dei no Dave, eu pensei que as coisas iam finalmente se acalmar. Que a paz ia voltar para o meu quintal, para minha garagem, para minha vida. Mas, como tudo nessa história maluca, eu estava enganado. Logo comecei a perceber umas coisas estranhas acontecendo. O Dave não era só o vizinho inconveniente de sempre. Ele estava se transformando em uma espécie de inimigo silencioso. Eu via ele olhando feio para mim pelas janelas e rolavam uns cochichos, umas risadinhas abafadas entre os outros moradores do condomínio. Algo estava sendo tramado. Foi aí que eu comecei a notar uns pequenos sabotadores em ação. Uma vez, quando cheguei em casa, vi que alguém tinha mexido no meu lixo, remexido minhas coisas no quintal. No começo pensei que era caso, mas não demorou para eu desconfiar que aquilo era coisa do Dave ou algum capacho dele. Então tomei uma decisão. Investi em câmeras de segurança. Não aquelas óbvias que assustam os visitantes, mas câmeras pequenas, escondidas, com visão noturna, conectadas direto no meu celular. Queria ter provas, algo concreto, porque sentimento não resolve nada contra um vizinho tóxico. Dias depois, recebi a confirmação. Numa dessas gravações, vi o Dave na calada da noite, com aquela cara de quem está aprontando, tentando estacionar a caminhonete de um jeito que quase bloqueava minha garagem. Ele fez até um sinal para trás, olhando se alguém estava vendo. Era quase um plano maquiavélico para me fazer de refém em casa.
Além disso, rolavam boatos no condomínio que ele estava espalhando histórias falsas sobre mim, dizendo que eu espionava a vida dele, que eu era o maluco que criava problemas. Foi aí que eu percebi que ele não queria apenas me bloquear a garagem, ele queria me derrubar socialmente. Comecei a falar com outros vizinhos, tentando entender o que estava acontecendo. Quem acreditava no quê? Quem estava do meu lado? Foi uma espécie de investigação caseira, cheia de conversas desconfiadas, olhares suspeitos e encontros rápidos no corredor do prédio. Em um desses encontros, um vizinho me entregou uma informação valiosa. Ele viu o Dave criando perfis falsos nas redes sociais, publicando fotos minhas distorcidas, mexendo com a cabeça dos outros moradores do condomínio. Era um ataque psicológico, uma personificação virtual que me deixava cada vez mais isolado. Eu podia sentir o cerco se fechando, mas não estava disposto a ceder. Sabia que precisava enfrentar o Dave de frente, com todas as provas na mão, para mostrar a verdadeira face dele. A tensão foi aumentando, e a qualquer momento o confronto que eu tanto evitava podia explodir. Eu estava me preparando para a batalha final. O dia do confronto chegou de um jeito que eu nem esperava, mas que não tinha como fugir. Era uma manhã qualquer e eu saindo de casa, já de saco cheio daquela situação toda, quando me dou de cara com o Dave, estacionando a caminhonete bem na minha frente, bloqueando a entrada da garagem, claro. Parecia que ele queria me desafiar, me provocando na cara dura. Dave, cara, sério? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Para de bloquear minha garagem. Falei tentando segurar o tom para não explodir na hora. Ele deu aquele sorriso torto, tipo, relaxa, isso aqui é minha rua, faço o que quiser. Foi a gota d'água. Não é só sua rua, é nosso condomínio, e aqui as regras valem para todo mundo. Se você quer guerra, então vamos ter guerra. Falei, já sentindo o sangue esquentar. Os vizinhos começaram a sair nas janelas, alguns saindo para tentar apaziguar a situação, mas a tensão já estava no teto. O Dave virou agressivo, começou a gritar, me xingar de tudo quanto era nome, falando que eu era um maluco do bairro que vivia inventando problema. Eu também perdi a linha, não vou mentir. Foi um barraco daqueles, com gritos, acusações, ameaças de chamar a polícia. No meio do tumulto, uma vizinha que sempre foi meio fofoqueira pegou o celular e começou a gravar tudo. O vídeo foi direto para o grupo do condomínio e a história começou a correr pela vizinhança em segundos. Teve gente que tomou partido, outros que ficaram chocados com a ousadia do Dave, e outros simplesmente deram risada, achando que era coisa de novela. A coisa ficou tão séria que no dia seguinte, a administração do condomínio marcou uma reunião de emergência. Lá, eu levei as gravações da câmera que mostravam ele tentando bloquear minha garagem de madrugada, os vídeos da confusão, tudo. O Dave tentou negar, como sempre, mas não tinha como escapar das provas. Ele recebeu uma advertência formal com aviso de multa e até ameaça de processo se continuasse a atrapalhar minha saída. Para fechar o ciclo, a administração decidiu redesenhar o estacionamento da garagem dele, colocando faixas claras e avisos para impedir que ele bloqueasse a saída, algo que ele não podia mais contestar. No final, ele não teve para onde correr. O condomínio inteiro viu que ele era o problema, e eu finalmente consegui respirar em paz. Depois daquela reunião tensa no condomínio, as coisas começaram a se ajeitar, finalmente. O Dave ficou com uma advertência formal e a ameaça de multa começou a pesar na cabeça dele. A administração foi clara. Se ele continuasse bloqueando a garagem ou causando problemas, não teria mais conversa, só multa mesmo. E, se precisasse, até medidas legais seriam tomadas. Ele tentou manter a pose por um tempo, mas os olhares e cochichos da vizinhança mostravam que ele estava perdendo apoio rápido. A reputação dele, que já não era das melhores, ficou pior ainda depois do barraco que vazou no grupo do condomínio. E olha só a ironia. O mesmo cara que adorava exibir a caminhonete gigante agora tinha que seguir regras para nem atrapalhar os outros. O estacionamento dele foi redesenhado com faixas e placas claras, praticamente carimbando, proibido bloquear, bem na frente da garagem. Depois de algumas semanas, o Dave parou de dar trabalho. Ele parou de bloquear, parou de espalhar fofoca e, até onde eu sei, não fez mais nenhuma manobra para me ferrar. Claro que a convivência nunca ficou perfeita, não dá para pagar tudo assim. Mas eu voltei a ter a liberdade de entrar e sair de casa sem drama, sem aquele estresse todo. E isso, para mim, já vale ouro. No fundo, essa guerra toda me ensinou uma coisa.
Às vezes, para garantir sua paz, você precisa ser criativo, firme e, quem sabe, até dar um banho de aspersor no vizinho. E os $50 que gastei no sistema de irrigação? Melhor investimento da minha vida. Hoje, olhando para trás, vejo que tudo aquilo foi um baita aprendizado. E, claro, uma saga digna de novela. O Dave continua no condomínio, estacionando no lugar certo, e eu consigo sair de casa sem aquela sensação constante de frustração. Não viramos amigos, longe disso. O que temos é um acordo tácito de paz, onde cada um respeita o espaço do outro, mesmo que não gostemos muito um do outro. Às vezes nos cumprimentamos com um aceno rápido, meio na cordialidade forçada que a vida adulta exige. Eu aprendi que a convivência não é sobre vencer ou perder, mas se impor sem perder a cabeça e saber quando usar a criatividade para resolver problemas que parecem pequenos, mas acabam virando grandes. E, claro, a vingança do banho de aspersor? Essa ficou para a história. Já virou piada entre alguns vizinhos e, honestamente, me salvou de um monte de estresse que parecia que ia me engolir. No fim das contas, a vida segue. E mesmo com cicatrizes, a gente encontra maneiras de construir momentos de paz, um passo de cada vez.